Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, onde a gente aporta R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero. Vem comigo. E hoje é dia de alta na Bolsa de Valores. A gente deveria colocar em caixa os nossos R$ 500 semanais? Lembrando que a ideia de R$ 500 semanais é a ideia de principalmente a gente aproveitar a volatilidade. Dias de alta a gente tem que ter mais cautela, afinal de contas a gente busca o maior retorno possível a longo prazo. Como a gente não pode saber para onde vai a nossa carteira de investimentos, a gente não sabe qual será a rentabilidade de cada um dos nossos ativos, o que a gente pode controlar é o seguinte: basicamente fazer as nossas contas, fazer o valuation, estabelecer quanto eu quero ganhar aproximadamente em cada ação ou outra e a partir disso decidir se eu irei aportar ou não. Mesmo em dias de alta, você ainda pode aportar em ações, visto que uma empresa ainda pode ter uma margem de segurança que te conforte, que te dê perspectiva de retorno suficiente. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Antes, como de costume, Boletim Focus. E a gente está falando aqui da semana do quê? A semana onde a gente tem a definição da taxa Selic. Quarta-feira teremos essa definição. E o mercado começou a apostar até mesmo em um corte de apenas 0,25. Primeiro veja o Boletim Focus se alterando desde a última publicação. A gente pode notar que, primeiro, há 4 semanas, o mercado dizia 12,25, aí caiu para 12, subiu para 12,13 e agora subiu de novo para 12,25. Por quê? Você sabe, basicamente, conflito no Oriente Médio. E agora o pessoal já está apostando em um corte de apenas 0,25. Ninguém sabe de nada, essa que é a verdade. Agora, o que a gente pode pressupor é, se a gente tem um Banco Central que está conservador, dificilmente ele vai mudar essa postura assim, sem mais nem menos, a fim de acelerar o corte na Selic. Corte é muito provável que haverá, sem sombra de dúvida. Você precisa lembrar que o Brasil, sem guerra, sem inflação descontrolada, sem câmbio descontrolado, sem nada disso, ele tem o segundo maior juro real do planeta, ficando abaixo apenas da Rússia, que está em guerra desde 2022, e lá é um problema. E a nossa diferença de juro real com a Rússia é pequena. Então note que o patamar hoje no Brasil talvez não se justifique, de tal modo que mesmo nesse cenário, e eu fiz um outro vídeo para falar a respeito de como o Brasil até mesmo poderia ganhar com essa guerra, a gente tem que ter algum corte, mas um corte mais cauteloso. Por que a gente sempre trata disso aqui? Porque o juro, ele é a força gravitacional dos investimentos. É ele que define quanto que eu quero ganhar, para onde vai o preço dos ativos de risco, ações e fundos imobiliários. Ele é muito importante. Sem falar que é o tamanho do juro que basicamente vai quase que determinar a inflação no país. E inflação, quanto mais alta ela estiver, mais a perspectiva é de você ter alguns setores de atividade econômica indo mal. E se o juro estiver muito alto, empresas e setores específicos também vão mal. O tamanho do juro é a força gravitacional das empresas e dos ativos de risco. Por isso que a gente monitora por aqui. E sem enrolação, vamos aqui à nossa carteira da EQI, parceira do canal. Link para abertura de conta na descrição e no primeiro comentário fixado. É aqui que a gente está fazendo os nossos aportes. Já ultrapassamos R$ 10.000. Então veja, às vezes você acha, pô, não consigo juntar 10 mil. Entendo que é difícil. É difícil. Mas é porque é difícil que é bacana quando você atinge. Se você trabalha como Uber, se você trabalha aí em algum emprego que você ganha por semana e consegue guardar 500 por semana, olha só isso aqui. A gente começou há pouco tempo esse quadro. Temos aí a playlist aqui no canal. E já mandamos R$ 500 para a corretora. E aqui está a nossa carteira. O topo é BB Seguridade. Aproveitamos aquela queda de BB Seguridade. Nosso preço médio está abaixo do nosso preço teto. A ação acabou ultrapassando os R$ 35, então a gente não vai aportar em BB Seguridade. A gente vai respeitar esse preço teto, porque o nosso objetivo aqui é geração de renda passiva. E a gente quer, nesse cenário onde a BB Seguridade tem uma perspectiva de queda no resultado em 2026, a gente quer 10% de dividend yield para passar por esse cenário de queda no resultado com tranquilidade, podendo pegar o dividendo e reaplicar em outra ação e etc e tal. E qual é o racional dos R$ 35? O racional é o seguinte, só recapitulando, a nossa perspectiva de lucro líquido em BB Seguridade no ano de 2026 é de 8.300.
8.300. Ela fechou o ano de 2025 com quase 9,1 bi. Agora deve cair para 8,3. Se cair para 8,3 e ela continuar pagando 85% do seu resultado na forma de dividendos e ela não usa o mecanismo do JCP, a gente teria o quê? A gente teria, olha só, um lucro distribuído de pouco mais de 7 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui pelo número de ações, que são 2 bilhões de papéis, eu chego a 3,52 por ação. Já que eu quero 10%, eu divido por 0,10. Então, eu compraria até 35,20. Margem de segurança sempre é bem-vinda. Então, meu preço teto é R$35. Até porque a empresa poderia não pagar 85% de payout, ela poderia pagar 82, 83, e aí eu estaria com essa pequena margem de erro, já que ninguém tem bola de cristal. Então, esse é o racional e é por isso que a gente conseguiu estabelecer como principal posição da carteira. Arezo, bom para aportes? Não nos 28. Não nos 28. Inclusive, a Arezo, aqui, é a única ação que está sob aluguel. Luan, me diz uma coisa, eu tenho essa dúvida. Na corretora que eu utilizo, se minha ação estiver para aluguel, na custódia remunerada, eu não consigo vender. Aí tem todo um trabalho de contatar a mesa e não sei o que. Aqui não tem isso. Como a EQI, ela tem como sócio o BTG e utiliza da estrutura compartilhada do BTG, ela adota o mesmo mecanismo, que é o seguinte: você consegue vender as ações que estão em aluguel, sem ter que entrar em contato com ninguém. Fácil, fácil. Além de contar com um atendimento muito bom aqui na EQI. Então, mesmo com as ações aqui doadas em aluguel, eu consigo fazer vendas se eu precisar. Então você não fica travado em liquidez. Em Bitcoin, não iremos aportar, você sabe o nosso racional. Já é uma posição grande, ainda mais com o OBTC aqui, dá quase 10% da carteira. Então já tem uma posição elevada, apesar da queda. Então a ideia é não ultrapassar muito mais do que 5% de posição, porque Bitcoin tem que ser uma posição convexa, já que são muitas incertezas relacionadas ao Bitcoin e é um ativo que não gera fluxo de caixa. Valores em trânsito, tem R$7 para entrar de provento. Temos aqui 550 aproximadamente na conta de investimento. É o que iremos utilizar para o nosso aporte dessa semana. E voltando aqui em ASA 3, deixa eu te mostrar aqui uma tabela de valor intrínseco das empresas que eu publico na comunidade de formação Mirai Invest. O que acontece? Aqui eu tenho uma lista das ações que eu mais acompanho e daquelas que estão na minha carteira, certo? Aqui eu coloco a data de cada atualização. Então, se eu mudo o valor intrínseco, eu coloco aqui, ó, valor da empresa. E aí, calculo o valor intrínseco aqui na planilha. Se eu mudo, eu coloco a data. Arezo já ultrapassou aqui o valor intrínseco. E saiba o seguinte, esse valor intrínseco aqui tá baixo, apenas 27,59, porque as premissas que eu adotei são extremamente pessimistas, com altíssima taxa de desconto. Então eu não aportaria hoje. O que eu tenho de disponibilidade hoje com alta margem de segurança? Banco ABC, que está na nossa carteira. Olha só, margem de segurança de 18%. Klabin, a margem de segurança não tá alta agora, até porque subsistem incertezas relativas ao dólar, à celulose, assim como é o caso de Suzano. Agora, Banco ABC, a gente viu que, cara, a margem de segurança está muito boa ainda. Então, para a gente não ficar ancorado em preço médio, vamos respeitar essa margem de segurança. Então, tá aqui uma ação que, negociando abaixo do valor patrimonial ainda, ou próximo disso, seria apta a aportes nesse momento. E saiba você o seguinte, o lucro líquido do banco está na casa de R$1 bilhão. R$1 bilhão para uma empresa, aqui no Investidor 10 você consegue consultar o valor de mercado, que vale 6.300 aproximadamente. Você está falando de uma empresa que negocia 6,3 vezes lucro, 6 vezes lucro projetado. É um múltiplo bem baixo para uma empresa que não tem problema. Porque esse tipo de múltiplo geralmente é múltiplo de empresa com problema, com lucros instáveis, ou empresa de baixíssima rentabilidade, baixo ROI. Mas quando você olha aqui, ó, vou clicar em contábil aqui no Investidor 10, que ele já puxa para você, você vê que, cara, ó, o lucro é crescente, tá? Ele cresce ao longo do tempo, cresceu muito bem, inclusive. Em termos de rentabilidade, ROI, 15%. No histórico, com exceção de 2020 e 2021, a rentabilidade sempre esteve aqui em cima, acima de 12%. Então não é um banco de baixa rentabilidade, não é um Itaú da vida, né? Mas não é um banco de baixa rentabilidade. Lucros consistentes, crescentes, rentabilidade acima da média, Basileia também controlada, baixa inadimplência na sua carteira de crédito. Então olha só aqui, ó, operações com atraso superior a 90 dias. A maior, médias empresas. 2,8% e caindo ao longo de 2025. Portanto, banco super tranquilo, apesar de ser pequeno.
relativamente pequeno. Então tá aqui uma ação que a gente pode deixar separado para eventual aporte. Mas tem outros candidatos aqui. A preferência é pela carteira. Inserção de nova ação é sempre algo secundário. Suzano não. Odontoprev, nos preços atuais, também não vejo margem de segurança. E é uma empresa que vai reduzir rentabilidade. Ainda vale a pena, tá? Continua sendo uma excelente companhia. Mas vai mudar o seu objeto social e a margem de segurança já não existe mais. E a gente não tem ideia de qual será o crescimento dessa empresa ao longo do tempo. Portanto, simplesmente manutenção. PetroRio também não temos mais margem de segurança. Olha só, a margem está negativa em 6,95. Ah, então é venda? Não é venda. Não é porque ultrapassou meu valor intrínseco que é venda. Isso não existe. Meu amigo, eu falei já em outro vídeo que essa coisa de ultrapassou meu valor intrínseco que eu vendo pode fazer você deixar muito dinheiro na mesa. Eu dei o exemplo de Copel. Copel ficou caríssima e continuou subindo. Isso pode acontecer, não é venda automática. Ainda mais aqui no caso da PetroRio, que a gente não sabe para onde vai o petróleo. Ah, mas teve agora a tributação imposta pelo governo em exportação de petróleo. Tá, mas se o preço continuar subindo, a PetroRio vai continuar ganhando mais dinheiro. Ainda mais que agora ela está com a licença de Wahoo, ela deve alcançar uma produção diária próxima a 170 até 180 mil barris por dia. Ela está produzindo 150 mil. Então eu estou tranquilo aqui com a PetroRio. A Lide, a nossa margem de segurança está bem grande aqui também, 23%. Como uma empresa mais cíclica, distribuição de eletrônicos, é sempre importante ter uma margem de segurança superior a 20%. E está dentro aqui. Tem uma nova inserção aqui que a gente colocou e fez vídeo explicando para os membros, que é o IS Soluções. Tem uma margem de segurança muito boa também. Tem a 3tentos, que está com uma margem muito boa, mas é cíclica. Prefiro aguardar aí uma margem um pouco melhor. Banco do Brasil, que está na carteira. Aqui, ó, Banco do Brasil, a margem também já não tá boa. Quer dizer, existe uma margem legalzinha, 15%, mas eu prefiro 20%. Se cair abaixo de 20%, a gente pode voltar, eventualmente aumentar a posição em Banco do Brasil, pensando a médio prazo com a recuperação do agronegócio. Bradesco, com algumas premissas um pouquinho otimistas, ele tá aqui com uma margem muito alta. Mas como a gente já tem o ABC, eu quero dar preferência para o ABC nesse momento, eu vou aguardar em Bradesco, mas ele tá muito barato por conta desse spin-off que está sendo feito aí da operação de seguro-saúde. Não só seguro-saúde, né? Toda operação de saúde saindo da Bradesco Seguro. E temos aqui uma ação, Vivara. A Vivara seria mais uma questão de oportunidade. Então, a princípio, em relação ao que temos na carteira, a Lide e Banco ABC. Vou dar preferência para o Banco ABC nesse momento, já que a nossa exposição ao varejo com Arezzo já é considerável. E porque na nossa carteira principal, a minha carteira principal de investimentos, que está ali disponível para os membros do canal e membros da comunidade FMI, eu tenho uma posição já muito grande em Allied. Então, vou aguardar um pouquinho. Bom, então o aporte está definido. Banco ABC. Calma, vamos comentar um pouquinho a respeito da Vivara. Vivara, o que acontece? Hoje está saltando quase 3%. O que acontece é o seguinte, ela desabou, ó, uma correção de mais de 20% muito rapidamente. E muitos me perguntaram, fiz vídeo. E o que acontece é o seguinte, quando a gente investiga aqui o que poderia ter acontecido, se tem um insider, alguma coisa do tipo, a gente nota que, na verdade, no dia 26/2, teve aquisição de participação relevante. Você teve aí um dos acionistas importantes da empresa aumentando participação, ou seja, dia 26/2 foi justamente o pico. Olha só, cara, comprou no topo. E você falou, cara, é um idiota, comprou no topo? Meu amigo, esse topo aqui não quer dizer nada se a ação está barata na visão de quem fez as contas. Ah, mas e essa queda aqui? Essa queda só significa que ficou ainda mais barata. Portanto, a princípio, afora o fato de que quando você vai aqui, ó, em documentos CVM, você não encontra aqui em valores mobiliários detidos e negociados nenhuma venda. Se você consultar esses documentos, não tem nenhuma venda. Conforme aqui a agenda de resultados constante do Investidor 10, a Vivara vai publicar resultado no dia 18/3 e o mercado pode simplesmente, isso aqui é especulação pura, eu prefiro não ficar especulando, mas pode ser simplesmente o quê? O mercado vendendo para comprar mais barato, simples assim. Porque quando você pega aqui os últimos resultados da Vivara, o que você encontra aqui? Uma comparação 2024 e 2025 em que a receita líquida cresceu 18%. Cara, vamos lá, em um ano onde a Selic está 15%, você ter a receita da empresa de varejo crescendo 18%. Ah, mas eu quero saber de resultado líquido, né, Luan? Eu quero saber o lucro operacional, quanto que ele cresceu? 16%. Tá bom para você? Então, uma empresa que vem crescendo pelo menos 15% ao ano, cresce com rentabilidade. Deixa eu te mostrar aqui o histórico contábil que nós temos da Vivara. Olha isso aqui. O lucro foi crescendo em conjunto com a receita. Deixa eu te mostrar a margem líquida. Margem líquida, olha aí, com exceção aqui
DI de 2020 sempre acima de 15%, alta margem líquida, endividamento baixo, o que tem que ser assim, né? Porque a gente não está falando de empresa de serviço público que pode ter endividamento mais alto. E o melhor, o ROI, com exceção de novo de 2020, sempre próximo a 20% ao ano. Então você tem basicamente uma empresa com um retorno sobre patrimônio líquido consistente superior a 15% ao ano, margem líquida superior a 15% ao ano, crescimento de 15% ao ano e mesmo assim negocia um índice preço-lucro aí de 8, 9 vezes. Se ela negociar 9 vezes lucro e eu dividir pelo crescimento do lucro, vamos supor que o crescimento seja apenas 10%. Eu estou falando que o PL sobre crescimento é abaixo de 1. Então assim, é um negócio de doido, está barato, claro, o mercado desconfia do varejo como um todo, mas a empresa se provou e dificilmente no quarto trimestre você vai ter aí um ferro. Por quê? Porque a Vivara está especialmente localizada onde? Em shopping center. E os shopping centers vieram muito bem. Tanto assim que Multiplan e Allos são duas ações que eu também penso em comprar. E olha o que constou do último resultado publicado pela Allos. Ela publicou o seguinte, que o ano de 2025 foi de grandes conquistas. E aí, veja só, no quarto trimestre as vendas foram de 13 bilhões de reais, alta de 5,1%, com destaque para os segmentos de beleza, olha esse trecho aqui, acessórios e joalherias. E Vivara está aqui no meio. Eu lembro que durante a Black November, eu que frequento ali o Shopping Catuaí Londrina, a Vivara estava cheia. Claro que isso é insuficiente para você chegar a uma conclusão, mas essa menção aqui da administração da Allos nos dá um indício. É só um indício, mas é um indício. Sendo assim, essa queda de Vivara, de fato, parece uma oportunidade de alocação. E a gente viu que a margem de segurança para uma empresa excelente está acima de 20%. Multiplan e Allos, minhas margens de segurança estão apertadinhas, então vou deixar para um outro momento. Se eventualmente não caírem, paciência, eu vou aproveitar aquelas ações, não vou ficar aqui, sabe, tentando desviar desse caminho da margem de segurança conforme a nossa planilha. Vou então direcionar esse aporte da semana tanto para a Vivara, para não perder essa queda e essa eventual manipulação de mercado, quanto em Banco ABC. Vou comprar essas duas ações nesse aporte. Então uma nova inserção. Ah, mas a Vivara é varejo também. É, mas é um varejo com alto poder de preços. Não é um varejo sem alto poder de preços e força de marca. A gente está falando de joias. Então uma questão diferente. E que toda essa queda aí justifica eu direcionar um pouco do meu recurso pensando na alta qualidade da empresa, que é muito melhor que a Arezzo e é muito melhor que a Live, sem sombra de dúvida. Então eu vou clicar aqui em Home Broker e aqui está, a nossa carteira está subindo 1,71% em linha com o Ibovespa e o nosso aporte já foi definido. Banco ABC já está aqui, então a gente clica aqui em negociar, compra ABCB4F e aí a gente vai comprar aqui 10 ações de Banco ABC. Registrei a ordem, agora a gente vai registrar aqui Vivara, Viva 3F e o preço é bem parecido com o Banco ABC, por coincidência. Iremos comprar 9 ações para bater o saldo, né? As ordens foram executadas, temos um pouco de saldo ainda, vou comprar mais uma ação de Vivara para fechar 10 açõezinhas também. Fechou? Então compramos 10 ações de Banco ABC e 10 ações de Vivara, nova posição na carteira, aproveitando essa oportunidade de correção e o fato também de que dentro da nossa planilha de valor intrínseco está com uma excelente margem de segurança. Lembrando que essa planilha fica disponível lá na comunidade FMI e os vídeos de análise de empresas e análise da minha carteira estão tanto para membros do canal quanto membros da comunidade FMI. E essa corretora aqui que a gente utiliza no quadro Carteira Mirai é a EQI, o link está na descrição se quiser abrir conta. E já se inscreve aqui no canal e acompanha aqui esse quadro. Tem uma playlist Carteira Mirai, não é uma playlist. É só você acompanhar ali que você vai ver a evolução da nossa carteira que a gente está montando aqui em conjunto ao longo dos episódios. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.